Pensa no Sigmund Freud, mas não como aquele teórico dos livros. Pensa nele como um detetive, um investigador mesmo, sabe? Que junta peças, pistas que vêm dos lugares mais escondidos da nossa mente. É essa a ideia que a gente vai explorar. Olha só isso, é uma frase de uma criança de 5 anos. Uma girafa grande, uma amarrotada, um grito. É esquisito, né? Parece não ter pé nem cabeça, mas é justamente aqui, no meio do que parece sem sentido, que a nossa investigação começa de verdade. Isso levanta uma pergunta fundamental. E se esses medos que a gente não entende, esses pensamentos estranhos que surgem do nada, e se eles não forem aleatórios? E se forem, na verdade, pistas de uma história que está escondida em algum lugar? Para a gente entender como isso funciona na prática, vamos dar uma olhada em 2 casos que o Freud investigou. Pensa neles como 2 quebra-cabeças bem difíceis que, na época, ninguém conseguia resolver. Então, de um lado, a gente tem o pequeno Hans, um garotinho de 5 anos que, do nada, ficou com um pavor absurdo de cavalos. Chegou ao ponto de não conseguir nem sair de casa. Do outro, o Homem dos Ratos, um advogado super inteligente, mas que era atormentado por pensamentos horríveis, umas obsessões, principalmente uma envolvendo ratos. 2 problemas que não parecem ter nada a ver um com o outro, mas que paralisavam a vida deles. E não era pouca coisa, sabe? O próprio Homem dos Ratos falava que tinham impulsos de cortar a própria garganta. É um sofrimento real, profundo. Não era só uma mania. Era algo que estava destruindo a vida deles. A grande pergunta era, meu Deus, de onde vem tudo isso? E aí que entra o método de detetive do Freud. Em vez de olhar para o óbvio, ele começou a procurar pistas nos lugares que todo mundo ignorava. Sabe, nos sonhos, nas fantasias que a pessoa contava, naquelas coisas que a gente esquece sem querer, nos famosos atos falhos. A ideia principal dele era que existe uma parte gigante da nossa mente que a gente não acessa, que está escondida, o inconsciente. E é lá que ficam guardados sentimentos, memórias, desejos que a gente reprime. E mesmo escondidos, eles dão um jeito de influenciar tudo que a gente pensa e faz no dia a dia. Lembra daquele sonho esquisito das girafas? Então, com essa lente, ele começa a fazer sentido. Não era sobre girafas de verdade. A girafa grande era o pai. A amarrotada, a mãe. O menino levar embora a girafa amarrotada era, na verdade, um símbolo do desejo dele de ter a mãe só pra ele e tirar o pai da jogada. Já no caso do Homem dos Ratos, a pista central era bem mais pesada. Ele ouviu uma história no exército sobre uma tortura horrível, uma coisa no Oriente, que usavam um pote de ratos para punir prisioneiros. E essa imagem grudou na mente dele de um jeito obsessivo. A pergunta era, por quê? Por que essa história, e não outra qualquer, virou uma tortura mental para ele? E é aqui que o trabalho de detetive fica genial. Freud foi ligando os pontos. Em alemão, ratos é Raten. E essa palavra soa muito parecido com Raten, que significa prestações, tipo parcelas de uma dívida. Isso levou a descobrir que o pai do paciente tinha dívidas de jogo. Aliás, um jogador viciado em alemão pode ser chamado de Spielratte, que literalmente é rato de jogo. De repente, a obsessão com ratos não era sobre o bicho. Era um símbolo super complexo sobre dinheiro, dívidas do pai e um monte de sentimento reprimido sobre tudo isso. Ok, então com essas pistas do inconsciente na mão, a investigação foi para uma camada ainda mais funda. Para Freud, a raiz de quase todos esses mistérios estava lá atrás, nas nossas primeiras experiências de vida. No caso do pequeno Hans, a gente vê uma sequência de eventos. Primeiro, nasce a irmã dele. Aí vem aquela ameaça da mãe sobre ele não poder tocar no pipi. Depois, o sonho das girafas. E por fim, ele vê um cavalo caindo na rua e aí a fobia explode. Percebe como as peças começam a se conectar? E tem um momento que é muito revelador. Logo que a irmã nasceu, o Hans teve uma febre e ouviram ele falando: "Mas eu não quero uma irmãzinha." A emoção pura, sem filtro. Era um ciúme, uma raiva que ele sentia, mas que uma criança pequena não sabe como lidar, como expressar. Para o Homem dos Ratos, a coisa também vinha de uma memória específica da infância. Ele lembrou de ter sido castigado de um jeito bem severo pelo pai, porque ele mordeu alguém quando era bem pequeno. E esse episódio violento criou um nó na cabeça dele. Uma mistura de amor e ódio pelo pai que ficou ali, sem resolver, por anos e anos. Beleza, agora a gente chega na parte final da investigação. É o momento em que o detetive pega todas essas pistas que pareciam soltas, sonhos, jogos de palavras, memórias de infância, e começa a juntar tudo numa história que faz sentido. Uma história que finalmente resolve o mistério. Dá pra gente resumir esse método em 4 passos. Primeiro você olha para o sintoma, a fobia, a obsessão.
Segundo, você coleta as pistas, sonhos, memórias, o que for. Terceiro, você descobre o conflito lá do passado, o drama infantil que foi reprimido. E por último, o passo crucial. Você conecta o símbolo de hoje, o cavalo, os ratos, com a sua origem lá atrás. Mas claro que não é tão simples assim. A nossa parte consciente luta contra isso. Quando o pai do Hans foi lá e perguntou na lata: "Você tem medo de mim?", o menino disse que não. A verdade está lá, mas está muito bem protegida. Só que aí vem a virada. O pai, seguindo a orientação do Freud, sugere a conexão para o menino. E aí a ficha cai. O menino acaba confirmando que o focinho preto e os antolhos do cavalo o lembravam do bigode e dos óculos do pai. Pronto! O medo do cavalo era, na verdade, o medo e a raiva que ele sentia pelo pai, mas que ele não podia admitir. Então ele deslocou tudo isso para o cavalo. Então, para a gente fechar o caso, o cavalo era o pai do Hans. As girafas eram os pais dele e toda aquela tensão familiar. E os ratos eram um símbolo para tudo junto: dinheiro, dívida, culpa e aquela relação de amor e ódio com o pai. Os mistérios foram decifrados. Só que o resultado de todo esse trabalho de investigação foi muito maior do que só ajudar duas pessoas. O que surgiu dali foi um jeito completamente novo de enxergar como a nossa mente funciona. No fim das contas, a investigação de Freud não era sobre os cavalos ou os ratos em si. Era sobre uma única ideia. Uma ideia muito poderosa que amarrava tudo isso. E a grande sacada é essa. A nossa mente fala por meio de símbolos. Os nossos sintomas mais bizarros não são um sinal de loucura. São, na verdade, mensagens codificadas. Mensagens de um passado que a gente esqueceu, contando histórias que a gente precisa desesperadamente entender. É como o próprio Freud disse: o arbitrário não tem existência na vida mental. Ou seja, nada na nossa cabeça acontece por acaso. Tudo, cada pensamento, cada medo, tem uma causa, tem uma história por trás, mesmo que essa história esteja bem guardada lá no fundo. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Se os maiores mistérios da nossa mente são, na verdade, histórias do nosso passado que não foram contadas, que história será que a nossa própria mente está tentando contar agora mesmo?